Você já parou para pensar que existe um lugar no planeta onde ninguém vai? Um lugar tão isolado que para chegar até lá você precisa se arriscar ao máximo, viajar para o fim do mundo e, se tiver sorte, conseguir um voo que nem sempre é garantido? Esse lugar é o Ártico, a última fronteira da Terra. Imagine um cenário em que a única forma de chegar é por aviões especiais, com escalas em locais remotos e longas horas de viagem por cima de imensuráveis blocos de gelo e neve. Você pensa que está viajando para algum canto distante, mas ao longo do caminho, o frio se torna implacável e a solidão começa a tomar conta de cada quilômetro percorrido. Chegar ao Ártico não é uma simples viagem. Não existe estrada, não existe porto, não existe acesso fácil. O transporte é feito de maneira audaciosa. Você embarca em aviões que parecem estar mais preparados para o deserto do que para o gelo. O objetivo? Um pequeno posto de pesquisa no meio do nada, onde a vida, na sua forma mais pura e difícil, acontece. Ao descer do avião, tudo muda. O som das hélices se vai e você está imerso em um silêncio absoluto, interrompido apenas pelo som cortante do vento congelante. A paisagem é de um branco infinito, onde a única coisa que você pode ver ao longe são os pequenos pontos de pesquisa, as únicas marcas de vida em meio ao caos da natureza selvagem. Agora pense, o que leva alguém a enfrentar todas essas dificuldades? O que atrai pesquisadores, cientistas e aventureiros para esse lugar? A resposta está no coração da ciência, na busca por respostas sobre o clima, a Terra e os próprios limites humanos. Eles não estão apenas indo para o fim do mundo, eles estão indo em busca do desconhecido, desafiando a natureza em seu estado mais extremo. Ficou curioso? Então não perca a chance de descobrir tudo sobre a vida e os desafios de quem trabalha na última fronteira da Terra. Se inscreva no canal agora mesmo e fique ligado para não perder essa jornada única. Vamos juntos explorar o que significa trabalhar no Ártico e enfrentar os limites do impossível. Imagine estar em um lugar onde a única coisa que você pode ver é o horizonte infinito de gelo, onde as únicas visitas que você recebe são raros helicópteros que chegam de tempos em tempos, quando o clima permite. No Ártico, a solidão não é uma escolha, é uma realidade implacável. Quando os cientistas e pesquisadores chegam ao posto de pesquisa, eles não estão apenas entrando em um local remoto. Eles estão entrando em um mundo onde o isolamento é absoluto, sem cidades ao redor, sem lojas, sem vida social e muitas vezes sem contato com o mundo exterior por semanas a fio. Quando os aviões não conseguem aterrissar devido às tempestades de neve ou ventos violentos, o isolamento é total. O único barulho que quebra o silêncio ensurdecedor é o som das máquinas, o vento cortando a estação de pesquisa e, claro, a sua própria respiração. Durante meses, a interação humana é limitada e a única companhia que você tem é o gelo e a imensidão branca que se estende até onde os olhos podem ver. Mas como é possível viver e trabalhar em um lugar tão isolado? Como é possível manter a sanidade e o foco em meio ao vazio? A resposta está na rotina e na força mental necessária para suportar essas condições. Manter a estrutura do posto de pesquisa, coletar dados e continuar o trabalho científico não é apenas um desafio físico, mas psicológico também. As tempestades constantes e o frio cortante não são os maiores inimigos. A maior luta é contra o silêncio e o vazio mental. No entanto, esse isolamento também tem seus momentos únicos. Muitos pesquisadores dizem que a tranquilidade e a paz de estar em um lugar tão longe de tudo oferecem uma clareza mental que é difícil de encontrar em qualquer outro lugar. A solidão, quando gerenciada, pode ser uma oportunidade para introspecção e conexão com a natureza em sua forma mais pura. Mas será que a solidão é o maior desafio? Ou será que o impacto psicológico de viver num lugar onde a civilização parece um sonho distante é o verdadeiro teste? Fique conosco e descubra como os cientistas lidam com o impacto do isolamento extremo e o que esse lugar nos ensina sobre o limite da resistência humana. Se você acha que as condições climáticas em um local remoto como o Ártico são difíceis de imaginar, espere até ouvir o que realmente acontece por lá. O Ártico não é apenas frio. O Ártico é um campo de batalha constante entre o homem e a natureza, onde o gelo e a neve não são apenas parte do cenário, mas os próprios protagonistas dessa luta. Durante os meses de inverno, a temperatura pode cair para níveis extremos, facilmente alcançando -40°C ou o mês. E isso não é nem o pior. O vento é implacável. Ele não é apenas um detalhe do ambiente. Ele se torna uma força quase sobrenatural que atinge tudo, com ventos que podem ultrapassar os 150 km/h, arrastando neve e transformando o ar em algo quase impossível de respirar. Em certas horas, as rajadas são tão fortes que você mal consegue se manter em pé e as condições para trabalho se tornam extremamente perigosas. Mas como os pesquisadores enfrentam isso? Como se manter produtivo e saudável em meio a temperaturas congelantes e ventos furiosos? A resposta está
na adaptação. Os postos de pesquisa são construídos para resistir ao que parece ser o imbatível. Eles são isolados, termicamente, com sistemas de aquecimento que funcionam 24 horas por dia, para garantir que o interior permaneça habitável. No entanto, mesmo com todo esse preparo, a realidade é que os cientistas ainda têm que lidar com a rigidez do clima a cada passo. As operações externas precisam ser cuidadosas e rápidas, pois os elementos podem mudar de uma hora para outra. As tempestades de neve são um evento comum, muitas vezes surgindo de forma inesperada, transformando o que parecia ser um dia tranquilo em um cenário apocalíptico de visibilidade zero. E o que se segue a isso espera até que as condições melhorem, até que o transporte de suprimentos ou até mesmo as equipes de resgate possam ser enviadas. A espera se torna parte da rotina, e a chave para sobreviver no Ártico é, sem dúvida, a paciência e a resistência mental. Além disso, a neve e o gelo não são apenas um desafio externo. Eles afetam a própria maneira de trabalhar. As máquinas de pesquisa e os equipamentos precisam ser mantidos a temperaturas extremas, o que exige uma atenção constante. Se não forem devidamente aquecidos e verificados, os dispositivos podem congelar, tornando qualquer tipo de coleta de dados ou experimento impossível. A preparação meticulosa e a previsão das condições climáticas se tornam uma parte essencial do trabalho no Ártico. Mas e o impacto psicológico de viver em um lugar assim? O clima não é apenas uma luta física, mas uma verdadeira guerra mental. Enfrentar o isolamento com um cenário inconstante, mudança e sem muita luz do sol, especialmente durante os longos meses de inverno, pode mexer profundamente com qualquer pessoa. O clima não só desafia o corpo, mas testa as forças mentais de quem decide viver lá. Agora que você já tem uma ideia do que é viver no Ártico, imagine ter que trabalhar em meio a todo esse caos. O Ártico não é apenas um lugar isolado e frio. É um campo de batalha constante contra os elementos. Cada tarefa realizada por um pesquisador ou membro da equipe envolve riscos elevados. E muitas vezes é uma luta contra o tempo e as condições extremas. Por mais que a tecnologia tenha avançado, o ambiente no Ártico exige uma constante vigilância e atenção. Mesmo os equipamentos mais modernos precisam ser protegidos contra as intempéries do clima. Os pesquisadores estão, a cada passo, cercados por perigos naturais. Um simples erro de cálculo pode resultar em um desastre. Uma ferramenta deixada fora de lugar pode congelar, impossibilitando o progresso da pesquisa. E o pior de tudo, uma tempestade que chega sem aviso pode paralisar toda a estação de pesquisa, deixando todos completamente à mercê da natureza. E quando o clima se torna ainda mais hostil, os ventos violentos e as nevascas imprevistas podem transformar qualquer operação simples em uma missão de vida ou morte. Mesmo o simples ato de sair para recolher amostras de gelo pode se tornar uma verdadeira corrida contra o relógio, já que os ventos podem rapidamente tornar um ambiente seguro em um campo de tempestade imprevisível. A visibilidade se perde em segundos. A distância entre a estação e o campo de pesquisa pode se transformar em um abismo de neve. Além disso, há o fator físico, a necessidade de equipamentos especiais para proteger o corpo do frio extremo, a luta constante contra o cansaço e a exaustão de um trabalho contínuo em temperaturas congelantes. Tudo isso adiciona uma camada de risco que não é facilmente superada. A falta de acesso rápido a suprimentos médicos, ou mesmo a possibilidade de evacuação, coloca os pesquisadores em um estado constante de vulnerabilidade. A tarefa mais simples, como reparar uma antena de comunicação, pode se transformar em um desafio de sobrevivência. Cada movimento precisa ser planejado com precisão, e o tempo é sempre um inimigo. Um passo em falso pode resultar em ferimentos sérios ou em uma situação onde o risco de não conseguir voltar à estação de pesquisa é real, quando você está a quilômetros de qualquer ajuda. Cada tarefa se torna mais do que uma simples atividade, é uma operação estratégica, onde o mínimo erro pode colocar toda a missão em perigo. Mas, apesar de todos esses riscos, os pesquisadores continuam. Eles enfrentam os desafios de frente, com a preparação que a experiência exige. O que os mantém motivados? O desejo de entender mais sobre o clima, a fauna, o impacto das mudanças climáticas. O desejo de ir além, de desbravar uma parte do planeta que poucos têm a chance de conhecer. Cada descoberta no Ártico é uma conquista, uma vitória contra a natureza e seus desafios. O Ártico é um dos poucos lugares no planeta onde o frio não é apenas desconfortável, mas uma força mortal. Quando falamos sobre temperaturas que chegam a -40 degrees Celsius ou mais, não estamos apenas descrevendo um ambiente gelado,
Estamos falando de um clima que pode matar em minutos, se você não estiver preparado. Mas como as pessoas que vivem e trabalham no Ártico conseguem sobreviver a essas condições extremas? A resposta está na preparação rigorosa e no conhecimento profundo de como o corpo humano reage ao frio. A chave para a sobrevivência está em proteger a pele do contato direto com o ar congelante. E para isso, os pesquisadores usam roupas especiais feitas de materiais isolantes, capazes de suportar temperaturas que ultrapassam os limites da resistência humana. Quando alguém sai para trabalhar fora da estação de pesquisa, o cenário é assustador. O vento cortante, que pode ultrapassar 150 km por hora, é capaz de transformar um dia aparentemente tranquilo em uma luta pela vida. O simples ato de respirar ar gelado pode causar danos aos pulmões. E cada passo precisa ser dado com cuidado, para que o corpo não se sinta sobrecarregado pelo frio. O frio não é algo que se possa ignorar. Ele penetra até o osso. Além disso, o uso de equipamentos como roupas térmicas e luvas especiais é essencial para proteger as extremidades do corpo menos mãos, pés e rosto, que são as mais vulneráveis ao congelamento. Em um ambiente como esse, uma falha no equipamento de proteção pode ser fatal, já que a perda de calor corporal pode acontecer rapidamente. O sistema de aquecimento nas estações de pesquisa funciona sem parar, mas ainda assim, cada membro da equipe deve estar sempre atento. Dentro da estação, o calor é um luxo que deve ser mantido. Mesmo a menor falha nos sistemas de isolamento pode resultar em uma queda dramática na temperatura interna, transformando a estação em um local impossível de se viver. E o impacto psicológico do frio? Não se trata apenas de um desconforto físico. Estar imerso nesse ambiente congelante pode afetar a mente, tornando os dias mais longos e difíceis de suportar. A falta de luz durante os meses de inverno, somada ao isolamento extremo, pode criar um ambiente onde a solidão se torna ainda mais sufocante. O frio, que já é uma batalha constante contra a natureza, também se torna um inimigo mental. Mas os pesquisadores no Ártico enfrentam isso com resiliência, pois sabem que cada dia em que conseguem sobreviver, aprender e coletar dados é uma conquista. Eles não apenas suportam o frio, mas o utilizam a seu favor, fazendo com que a imensidão gelada se torne um campo de estudo vital para o futuro do nosso planeta. Quando você pensa no Ártico, talvez a última coisa que venha à sua mente seja tecnologia. Afinal, o local parece ser o oposto da conectividade, com sua imensidão branca e solitária, onde o gelo e a neve dominam o cenário. Mas, no coração dessa vastidão gelada, a comunicação e a tecnologia desempenham um papel vital na sobrevivência e no progresso das pesquisas. A primeira grande barreira para a comunicação no Ártico é, sem dúvida, o isolamento extremo. Sem a infraestrutura de telecomunicações que existe em regiões mais populosas. Os postos de pesquisa dependem de satélites e tecnologias de rádio para manter contato com o resto do mundo. Esses sistemas são muitas vezes a única linha de vida para os pesquisadores, permitindo que eles compartilhem dados vitais, façam relatórios e, em casos de emergência, solicitem ajuda. Mas a conexão não é simples. O Ártico, por ser um dos locais mais remotos do planeta, tem uma infraestrutura limitada e a comunicação via satélite enfrenta desafios constantes devido às condições atmosféricas, como tempestades solares e as frequentes auroras boreais, que podem interferir nas transmissões. Portanto, os pesquisadores não podem contar com a conexão rápida e estável que muitos de nós damos por garantida. Além disso, o uso de drones e veículos não tripulados tem se tornado cada vez mais comum para coletar dados em áreas de difícil acesso. Esses dispositivos permitem que os cientistas explorem regiões perigosas e impossíveis de alcançar, fornecendo imagens e informações cruciais para a pesquisa, sem colocar a vida de ninguém em risco. No entanto, até mesmo a tecnologia precisa ser adaptada para suportar o ambiente ártico. Equipamentos de alta tecnologia precisam ser feitos com materiais que resistam ao frio extremo. E, muitas vezes, os pesquisadores precisam adaptar as ferramentas para garantir que elas funcionem mesmo nas condições mais desafiadoras. A tecnologia também tem seu papel nos sistemas de monitoramento ambiental. Câmeras de alta definição, sensores para medir a temperatura do gelo, instrumentos para analisar a composição do ar. Tudo isso ajuda a fornecer dados precisos sobre as mudanças climáticas, as condições do gelo e outros aspectos do ecossistema ártico. Mas mesmo com toda essa tecnologia, há sempre uma sensação de fragilidade, como se os cientistas estivessem lutando contra um inimigo que é mais forte e mais impiedoso do que qualquer equipamento que possam usar. E o que dizer da comunicação interna entre os membros da equipe? No Ártico é necessário um nível de coordenação extrema, onde a confiança e a comunicação eficaz são cruciais para o sucesso das missões. Quando os pesquisadores enfrentam condições extremas, é imperativo que cada um saiba exatamente o que o outro está fazendo e que a equipe funcione como uma unidade coesa, já que qualquer falha na comunicação pode resultar em desastre.
Mas, com todos esses desafios, os pesquisadores continuam a usar a tecnologia como uma ferramenta vital para desvendar os mistérios do Ártico. Eles não estão apenas vivendo em um lugar implacável, mas utilizando o que há de mais moderno para entender e estudar o ambiente, enquanto tentam sobreviver ao impossível. Você pode até ter se imaginado isolado, sozinho, em um local sem nenhum contato com o mundo exterior por semanas a fio. Agora imagine como seria estar nesse estado, mas sem poder fugir da imensidão branca que se estende até o horizonte, sem distrações e sem a companhia de outras pessoas. A solidão no Ártico não é apenas uma condição física, é uma batalha psicológica intensa que os pesquisadores enfrentam todos os dias. O impacto psicológico de viver num lugar como o Ártico é profundo e multifacetado. A falta de interação social, a ausência da luz do sol por longos períodos e as temperaturas extremas criam um ambiente onde a mente humana pode começar a sucumbir. Estudos mostram que, com o tempo, a solidão pode desencadear uma série de respostas psicológicas como ansiedade, depressão e estresse crônico. No Ártico, essas condições podem se intensificar rapidamente. Os pesquisadores muitas vezes ficam isolados por meses, com contato limitado com amigos e familiares, embora a comunicação via satélite seja possível. O atraso nas mensagens e a incapacidade de ver pessoas ao vivo criam um vazio emocional profundo. O frio extremo também faz com que as atividades externas sejam limitadas, o que significa que o dia a dia se torna um ciclo repetitivo de trabalho, descanso e sobrevivência, sem a possibilidade de escapar. A mente humana, acostumada com a conectividade e o movimento, se vê confrontada com um ambiente onde o silêncio absoluto se torna uma constante, sem o som da civilização, o som do vento e da neve batendo nas paredes da estação de pesquisa. É tudo o que resta. Essa falta de estímulos pode levar a um sentimento de isolamento ainda mais profundo. O que os pesquisadores fazem para lidar com isso? Como conseguem manter sua saúde mental diante de tantos desafios? A chave está na resistência mental e na força interior. Muitos dos pesquisadores relatam que, apesar de toda a solidão e dificuldade emocional, há um senso de propósito que os mantém firmes. Eles sabem que o trabalho que estão fazendo é crucial para entender melhor o planeta, para prever as mudanças climáticas e para proteger a natureza que nos cerca. A conexão com a missão, a sensação de estar fazendo algo maior que si mesmo, é o que ajuda a superar os piores momentos de solidão. Além disso, a prática de meditação, atividades de lazer dentro da estação, como leitura e até pequenos projetos pessoais, ajudam a equilibrar a mente. A interação, embora limitada, com os colegas de trabalho também desempenha um papel crucial na manutenção da sanidade, mas em última instância a solidão se torna uma companheira constante, que exige uma adaptação constante. Será que com todas essas dificuldades vale a pena enfrentar o isolamento psicológico do Ártico? O que é necessário para aguentar o peso da solidão no fim do mundo? No Ártico, a ciência não é apenas uma curiosidade acadêmica. Menos ela é uma questão de sobrevivência. Ao contrário de outros centros de pesquisa ao redor do mundo, onde os cientistas trabalham em condições mais confortáveis, no Ártico a pressão é constante e o que está em jogo é muito maior. Mas afinal, o que motiva essas pessoas a enfrentarem tanto sofrimento, isolamento e desafios extremos? A resposta está nas pesquisas que eles realizam. Os pesquisadores no Ártico estão na linha de frente da luta contra as mudanças climáticas. O que acontece ali, onde o gelo se encontra com o oceano, é um reflexo das mudanças que afetam todo o planeta. O Ártico é um termômetro do nosso futuro, um laboratório natural onde as descobertas não só ajudam a entender o que está acontecendo com a Terra, mas também a prever o que está por vir. Uma das principais áreas de estudo no Ártico é a análise do gelo marinho. O degelo do Ártico tem implicações globais, afetando o nível do mar e os padrões climáticos. Os cientistas coletam amostras de gelo para estudar sua composição, a taxa de fusão e como isso impacta as correntes oceânicas. Essas informações são cruciais para entender como as mudanças no Ártico podem afetar outros ecossistemas e, eventualmente, a vida humana. Além disso, o Ártico é o lar de uma fauna única, como ursos polares, focas e diversas espécies de aves migratórias. Estudar esses animais e seu comportamento num ambiente em constante mudança ajuda a prever como eles podem se adaptar ou não a um planeta mais quente. Pesquisas sobre a fauna também fornecem informações sobre a saúde do ecossistema como um todo, pois muitas dessas espécies são indicadores-chave de como o clima está mudando. Os pesquisadores também estudam o permafrost, o solo permanentemente congelado, que contém grandes quantidades de carbono. Se o permafrost começar a derreter devido ao aquecimento global, ele pode liberar grandes quantidades de gás metano na atmosfera, acelerando ainda mais as mudanças climáticas. O impacto disso seria devastador para todo o planeta. Por isso, os cientistas estão fazendo tudo o que podem para entender melhor como isso acontece
e como minimizar seus efeitos. Além da pesquisa ambiental, os estudos no Ártico também envolvem a geologia da região. O Ártico é uma área rica em recursos naturais, como petróleo e gás. Com a mudança das condições climáticas, surgem novas oportunidades para a exploração desses recursos. No entanto, isso também traz riscos. Estudar os impactos ambientais da exploração de recursos é essencial para garantir que as atividades humanas não causem danos irreparáveis a esse ecossistema já tão fragilizado. Em meio a tanto sofrimento e desafios, a motivação dos pesquisadores é clara. As descobertas feitas no Ártico têm o potencial de salvar vidas e de mudar a maneira como entendemos o nosso planeta. O conhecimento que eles adquirem não é apenas sobre o passado e o presente, mas também sobre o futuro. Sobre o que acontecerá conosco se não tomarmos as ações necessárias agora. A missão dos cientistas no Ártico vai muito além de suas próprias carreiras. Eles são os guardiões da última fronteira da Terra, e o que eles descobrem lá, em meio ao frio e à solidão, pode ser o que nos salvará. A vida de um pesquisador no Ártico não é para os fracos. Cada dia é uma batalha contra as condições implacáveis do clima e contra o isolamento psicológico que ameaça constantemente a estabilidade emocional. Mas apesar de tudo, a rotina de trabalho é incrivelmente disciplinada e cheia de desafios diários, que exigem uma combinação de resistência física e mental. Ao acordar, a temperatura fora da estação de pesquisa já está congelante, e a primeira tarefa é verificar se todos os sistemas de aquecimento estão funcionando corretamente. A rotina de um pesquisador no Ártico começa muito antes de o sol aparecer, com um trabalho intenso de manutenção e monitoramento dos equipamentos. Mesmo com a tecnologia de ponta, nada pode ser dado como certo, o clima é imprevisível e pode tornar um simples reparo em uma missão de alto risco. Depois de garantir que tudo esteja funcionando dentro da estação, os cientistas se preparam para as tarefas externas. Se a visibilidade permitir, é hora de sair para coletar dados, amostras de gelo ou fazer medições em diferentes pontos do território. Mas sair para o exterior não é simples. Vestir as roupas adequadas e garantir que todos os equipamentos estejam protegidos contra o frio é uma tarefa que exige tempo e foco. Cada passo fora da estação é uma decisão crítica, pois os pesquisadores sabem que qualquer erro pode ser fatal. O risco de congelamento é real, e por isso, cada tarefa é feita com a máxima cautela. O trabalho de campo é uma das partes mais desgastantes da rotina, mas é fundamental para o progresso das pesquisas, mesmo com os drones e veículos não tripulados para facilitar algumas dessas tarefas. A maior parte do trabalho ainda precisa ser feita manualmente, e dependendo da tarefa, isso pode envolver longas caminhadas através do gelo e neve, enfrentando ventos cortantes e temperaturas que podem atingir níveis perigosos. Para garantir a segurança, os pesquisadores frequentemente trabalham em pares e têm protocolos de emergência claros. Quando o trabalho de campo é concluído, é hora de se concentrar nos dados. As amostras coletadas precisam ser analisadas e registradas com precisão. Com tantas variáveis envolvidas, o tempo de análise pode ser longo, mas cada detalhe é crucial para entender os efeitos das mudanças climáticas e os comportamentos dos ecossistemas do Ártico. À medida que o dia se aproxima do fim, a rotina de trabalho segue com manutenções preventivas, revisões nos sistemas de comunicação e relatórios para o mundo exterior, que só chegam quando o clima permite. A conexão com o resto do mundo é limitada, mas a troca de informações e dados com outras estações de pesquisa e centros de estudo é essencial para o sucesso da missão. No entanto, o trabalho no Ártico não é apenas sobre pesquisa. Há também uma forte componente de convivência entre os membros da equipe, que muitas vezes são os únicos com quem os pesquisadores têm contato por meses a fio. O espírito de equipe é fundamental para lidar com as condições extremas e os desafios psicológicos do isolamento. Apesar das dificuldades, muitos pesquisadores relatam que o trabalho no Ártico, com todas as suas dificuldades, traz uma sensação de propósito e realização que é difícil de encontrar em qualquer outro lugar. Mas será que essa rotina é o suficiente para manter a sanidade mental? Como a convivência forçada com um número restrito de pessoas em um ambiente tão hostil afeta a vida dos pesquisadores? Enquanto os cientistas no Ártico lutam contra os desafios diários da vida no gelo, há uma questão ainda mais urgente e preocupante em jogo: o impacto das mudanças climáticas nesse ambiente imensamente vulnerável. O Ártico, que já é um dos lugares mais isolados e extremos da Terra, está rapidamente se transformando devido ao aquecimento global. E o que isso significa para o futuro dessa região e, por consequência, para o futuro do planeta? O degelo no Ártico é um dos sinais mais visíveis das mudanças climáticas em ação. As temperaturas na região aumentaram a uma taxa alarmante, e os cientistas que trabalham lá estão na linha de frente dessa batalha. O derretimento do gelo marinho não só altera a paisagem, mas também tem impactos profundos no ecossistema e no clima global. A diminuição do gelo do Ártico afeta os padrões de correntes oceânicas,
e altera o clima de todo o planeta, desde mudanças nos padrões de precipitação até o aumento do nível do mar. Mas o que isso significa para os próprios pesquisadores e para as futuras gerações de cientistas? O Ártico, que sempre foi visto como um local imaculado e intocado, agora está sendo impactado pela atividade humana de maneiras que antes pareciam impensáveis. As áreas de pesquisa que antes eram cobertas por gelo eterno estão agora se tornando acessíveis de maneiras perigosas e rápidas, alterando o próprio foco dos estudos. Os cientistas no Ártico sabem que o que acontece ali não fica apenas no Ártico. As descobertas que fazem têm implicações globais, e a pesquisa sobre o impacto das mudanças climáticas na região é crucial para tentar entender e talvez até mitigar os efeitos no resto do planeta. A luta no Ártico não é só sobre estudar o clima, é sobre tentar salvar o que resta de um ambiente que está desaparecendo rapidamente. Mas com o avanço da tecnologia, o futuro da pesquisa no Ártico está em constante evolução. Novos métodos de monitoramento remoto, drones e satélites estão proporcionando uma visão mais detalhada e precisa das mudanças que ocorrem. No entanto, a presença humana, embora necessária, está se tornando cada vez mais rara. A automação e as tecnologias de monitoramento à distância estão avançando a ponto de questionar se ainda será necessário ter uma estação de pesquisa humana no Ártico, ou se a tecnologia conseguirá substituir o trabalho árduo e o isolamento dos pesquisadores. Mas, independentemente das tecnologias que surgem, a história do Ártico, como a conhecemos hoje, continuará a ser um símbolo da resistência humana, da coragem e da capacidade de se adaptar aos maiores desafios da natureza. O legado do trabalho no Ártico não é apenas sobre os dados que foram coletados, mas sobre o espírito de resiliência que esses pesquisadores representaram, desbravando os limites do nosso planeta em busca de respostas e o que o futuro nos reserva. Será que o Ártico continuará a ser um local de estudo e reflexão, ou a tecnologia e as mudanças irreversíveis do clima mudarão para sempre essa região? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: o impacto dos estudos feitos no Ártico continuará a ecoar em nossas vidas, influenciando tudo, desde políticas ambientais até a maneira como vemos o futuro do nosso planeta. Se você ficou tão fascinado quanto nós com a história e os desafios dos pesquisadores no Ártico, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Fique ligado para mais vídeos sobre os lugares mais extremos e as histórias mais inspiradoras que o nosso mundo tem a oferecer.